Imagine deixar tudo para trás: sua casa, sua família, seu passado. Tudo baseado em uma promessa sussurrada dos céus. Esta é a história de Abraão, um homem que ousou acreditar, um homem que ousou obedecer. Viajamos no tempo, para a antiga terra da Mesopotâmia, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Um mundo mergulhado na idolatria, um mundo envolto em trevas espirituais. Na movimentada cidade de Ur, vivia um homem chamado Abrão. Mas Deus viu algo especial em Abrão, um coração faminto pela verdade. E assim, Deus estendeu a mão para escrever uma nova história. Uma história de fé, obediência e confiança inabalável, firme e forte. O chamado veio. Claro e inegável: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Essas palavras ecoaram nos ouvidos de Abrão, palavras que mudariam seu destino. Por que Abrão? Por que escolher um homem de uma cidade idólatra, cheia de estátuas? A resposta está no coração de Deus. Ele vê o potencial, a fé oculta. Ele vê um homem disposto a atender ao seu chamado. E com Abrão, ele escolhe Sarai, sua esposa, parceira para a vida toda. Uma mulher de notável força e fé inabalável. Juntos, eles embarcam em uma jornada para o desconhecido, deixando para trás o conforto familiar de Ur, guiados apenas pela promessa de Deus, a promessa de uma nova terra, uma nova nação. A jornada foi árdua, repleta de desafios que puseram à prova a fé deles. Deus prometeu a Abrão um filho, um herdeiro para dar continuidade ao seu legado. Mas os anos viraram décadas, e Sarai permaneceu estéril. Mesmo assim, a fé deles nunca vacilou. Eles se agarraram à promessa divina, mesmo quando tudo parecia impossível. A fome assolou Canaã, a terra prometida. Movidos pelo desespero, eles buscaram refúgio no Egito. Lá, Abrão, com medo de morrer, cometeu um erro grave. Ele disse que Sarai era sua irmã, o que desencadeou uma série de eventos que testaram o relacionamento e a fé dos dois. No meio disso tudo, Deus se manteve fiel. Ele protegeu Abrão e Sarai, guiou os passos deles. Ele testou a fé deles, lapidou como se fosse ouro em brasa. E a cada provação, a fé deles se fortalecia, a união se aprofundava. Falou Deus a Abrão: e não será mais chamado de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e sua mulher Sara será seu nome. Anos se passaram, e finalmente, o impossível aconteceu. Sara deu à luz um filho, Isaque, o filho da promessa, o cumprimento da aliança de Deus, uma bênção. A alegria deles era grande e radiante, mas então veio a prova de fogo. Deus ordenou a Abraão que levasse Isaque, seu filho amado, à terra de Moriá e o oferecesse como sacrifício. Imagine a angústia no coração de Abraão, o peso dessa ordem. No entanto, Abraão obedeceu. Com o coração pesado e fé inabalável, ele viajou para Moriá. Construiu o altar, amarrou seu filho e ergueu a faca. E no último instante, como num milagre, Deus interveio. Não estenda a tua mão sobre Isaque, e não o faças nada, porquanto agora sei que teme a Deus e não negaste o teu único filho. Um carneiro, preso no mato, foi o substituto. Abraão havia passado na prova, sua fé, comprovada e verdadeira. Um legado de fé,
O impacto duradouro de Abraão. A história de Abraão não termina no Monte Moriá. Seu legado se estende por milênios, sua fé, um farol para as gerações futuras. Ele é reverenciado como o pai da fé, com suas raízes entrelaçadas na vida desse homem extraordinário. Sua crença inabalável em Deus, mesmo diante de desafios impossíveis, tipo, contra tudo e contra todos, serve como um testemunho da força da fé. Ele nos ensina que a fé verdadeira exige ação, obediência e uma confiança firme nos planos de Deus, mesmo quando a gente não entende certas situações. A jornada de Abraão não é só um conto antigo. É uma mensagem eterna de fé, esperança e confiança total no divino. É uma história que continua inspirando milhões pelo mundo afora, incentivando cada um a seguir sua própria jornada de fé e encontrar o seu próprio caminho. O poder da fé. Lições da vida de Abraão. A vida de Abraão nos traz ensinamentos profundos até os dias de hoje. Ele nos mostra que a fé não é apenas acreditar, mas confiar ativamente em Deus. Exige que a gente saia da nossa zona de conforto, que abrace o desconhecido e siga a direção de Deus, mesmo quando não parece fazer sentido. A disposição dele de sacrificar o que tinha de mais precioso, seu filho Isaque, mostra a força da sua fé. É um lembrete de que a fé verdadeira exige sacrifício, entregar nossos desejos à vontade de Deus. A história de Abraão nos desafia, nos provoca. Ela nos leva a refletir sobre nossas vidas, nossa própria caminhada de fé. Ela nos questiona: até onde estamos dispostos a ir por Deus? Será que estamos dispostos a largar tudo, nosso conforto, nossos planos, vontades, para seguir a Deus rumo ao desconhecido? Abraçando o desconhecido, dando um passo de fé. A jornada de Abraão é um testemunho do poder de abraçar o desconhecido, de se jogar no novo sem medo. Ele deixou para trás tudo o que lhe era familiar, tudo o que conhecia, se aventurando em uma terra completamente desconhecida, guiado apenas pela promessa de Deus, pela fé que movia montanhas. A vida dele é uma prova, um exemplo vivo, de que às vezes, as maiores aventuras, as maiores conquistas, começam com um simples passo de fé, com a coragem de se arriscar. E nós também somos chamados a abraçar o desconhecido, a ter essa mesma coragem, a sair da nossa zona de conforto, daquele lugar comum, e seguir a direção que Deus nos aponta, mesmo sem saber exatamente onde vamos chegar. Pode ser uma nova carreira, quem sabe uma guinada na vida profissional, mudar de cidade, buscar novos horizontes, ou simplesmente a decisão de se aproximar mais de Deus, de mergulhar fundo na fé. A jornada pode dar medo, a gente sabe. É normal sentir isso. Vão ter desafios, obstáculos, momentos de dúvida. Mas a gente pode se inspirar no exemplo de Abraão, lembrando que Deus é fiel, que Ele está com a gente. Ele nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar na mão. Superando desafios. Encontrando força na fé. A vida de Abraão não foi isenta de provações. Ele enfrentou fome, decepções, até mesmo a ordem agonizante de sacrificar seu filho, Isaque. No entanto, em meio a tudo isso, sua fé se manteve firme, como uma rocha. Ele encontrou força em Deus, sua âncora em meio às tempestades da vida, como um barco firme em meio à tempestade. Nós também enfrentamos desafios, momentos que testam nossa fé, que nos fazem questionar tudo, como se estivéssemos perdidos em uma encruzilhada. Mas é nesses momentos,
Nessas provações, que devemos nos apegar às promessas de Deus, como se segurássemos um galho forte, para não cairmos no precipício. Devemos nos lembrar de sua fidelidade no passado, como as histórias de fé que ouvimos desde criança, e confiar em sua bondade para o futuro, como a promessa de um novo dia após a noite escura. Nossos desafios podem não ser tão dramáticos quanto os de Abraão, mas não são menos reais, como a dificuldade de pagar as contas no final do mês, ou o desemprego. São oportunidades para nossa fé crescer, como uma planta que precisa ser regada para florescer. Para aprofundar nossa dependência de Deus, como uma criança que corre para os braços do Pai quando sente medo, pois é em nossa fraqueza, na nossa fragilidade, que a força de Deus se aperfeiçoa. A relevância da história de Abraão. Milênios se passaram desde que Abraão caminhou sobre a terra, mas sua história continua ecoando em pessoas de todas as esferas da vida. Sua jornada de fé, obediência e confiança inabalável em Deus transcende tempo e cultura. Em um mundo cheio de incertezas, a história de Abraão oferece um farol de esperança, tipo aquela luz no fim do túnel que a gente tanto procura. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus é fiel. Ele vê nossas lutas, ouve nossos clamores e está sempre agindo em nosso favor, como aquele amigo que te ajuda na hora do aperto. A história de Abraão é um chamado à ação. Ela nos desafia a viver com fé, a dar um passo em obediência, a confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos. Pois ao fazer isso, nos tornamos parte de algo muito maior que nós mesmos. Tornamo-nos herdeiros de um legado de fé, transmitido através das gerações, um legado que continua a inspirar e transformar vidas hoje, como as histórias contadas pelos nossos avós. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, e se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.